Para encerrar o programa, hoje, no Dia do Profissional de Educação Física, estou recebendo o Vinícius Cárdenas, lá da Drive Treinamento. Parabéns, Vinícius, seu dia hoje, né? Você que vem aí ajudando tantas pessoas a viver bem através da prática de exercício. É uma profissão muito linda, né? Obrigado. Apesar da gente chamar eles de malvados, mas é uma profissão boa, parabéns. A gente está aqui para facilitar, para ajudar a vida. Hoje a gente vai falar sobre exercício na terceira idade, idosos. Tem muita gente que acha que é perigoso fazer exercício, que o idoso não precisa, né? Aqueles que passaram a vida inteira sedentário, que não tem mais tempo para fazer exercício. A gente vai exatamente ajudar você a derrubar toda essa história, toda essa ideia de que idoso tem que ficar parado, né, Vinícius? O idoso tem que fazer exercício? Não só o idoso, né? Desde a criança, a partir de 5, 6 anos de idade, em todas as faixas etárias, deve estar praticando atividade física regular e, de preferência, com orientação, né? Com a boa orientação. E na fase do idoso, nada mais do que continuar, ou se for iniciar o processo de atividade física, está sempre acompanhado de um profissional capacitado. Quais são os benefícios para uma pessoa que já passou aí dos 70, né? 75, que hoje 60 eu não considero mais idoso. Os benefícios da atividade física são inúmeros, né? A gente chama que é o remédio mais barato que existe, né? Você investir na sua saúde, praticando atividade física, aliado, é lógico, a uma alimentação balanceada, mas tudo isso se inicia com uma aptidão física relatada pelo médico, né? Seja um cardiologista ou seja um reumatologista, né, para o idoso, se for o caso de estar passando por algum quadro assim que seja necessário um acompanhamento, mas o início da atividade física tem que partir de uma avaliação. Tem que fazer uma avaliação do idoso ou do indivíduo da maneira bem minuciosa para entender o quadro daquele indivíduo. Porque tem idosos aí que praticamente não sentem dor, não têm doenças degenerativas, tem uma saúde numa qualidade bem legal. Mas tem idosos que passam por processos, às vezes, psicológicos, quadro de depressão, tem o quadro AVC, de né, doenças também. degenerativas, quadro de AVC. Então, várias coisas precisam ser avaliadas antes para poder direcionar a melhor prescrição de treinamento legal para ele. Mas assim, independente da situação, o treinamento pode ser prescrito. Não, né? deve ser. Deve, né? A prática de atividade física, né, o sedentarismo hoje em dia a gente fala que é um estado, né, de sedentarismo que mais mata no mundo, né? Então, aliado ao sedentarismo, vem as doenças oportunistas, né? Vem a diabetes, vem as cardiopatias, vem as doenças degenerativas. Então, a prática de atividade física é fundamental na vida de qualquer indivíduo, né? Mas sempre sob orientação de um profissional capacitado. Existem movimentos que podem prejudicar o idoso? Algum exercício que deve ser evitado para quem está nessa fase da vida? Não existe exercício errado ou exercício que possa ser evitado. Existe um indivíduo que está capacitado ou não para realizar esse exercício. Então, todo exercício pode ser feito, entendeu? Então, ele vai ser avaliado antes. Talvez aquele exercício agora não seja o ideal, mas ele vai treinar, ele vai melhorar em tais capacidades para depois, se for necessário, insira os outros exercícios. Mas evitar fazer isso ou aquilo, mas proibido jamais. Tem algum exercício que seja mais indicado, que garanta melhores resultados para quem está nessa fase? Juliana, tudo parte da avaliação, né? Às vezes a pessoa tem um quadro de osteoporose, então talvez exercícios com um pouco mais voltados para o treinamento de força seja interessante, você aumentar a sua massa muscular, melhorar o estímulo de aumentar a densidade mineral óssea. Se for uma pessoa que não tem um quadro de osteoporose, mas tem um quadro de diabetes ou de cardiopatia, então um trabalho mais voltado para o estímulo cardiovascular também. Então tem que avaliar o indivíduo e direcionar o treinamento. Aquele idoso que tem hérnia de disco, tem exercício específico para ele? A hérnia de disco é assim, a gente conhece indivíduos que têm hérnia de disco, 1, 2, 3 hérnias de disco e não tem sintomas nenhum, não sentem dor, não sentem limitações. E pessoas que têm, às vezes, nem hérnia ainda, uma protusão, um abalamento e movimentos altamente restritos. Então, cada caso é um caso, a gente precisa avaliar individualmente para poder direcionar. Mas é como eu falei antes, não existe exercícios proibidos, o indivíduo está capacitado para realizar aquele movimento agora ou não. Tem uma pergunta aqui, Vinícius. Quais são os exercícios educativos para o idoso que quer praticar corrida de rua? O interessante esse idoso já pratica corrida ou ele está iniciando agora?
É uma coisa bem interessante que a gente trabalha na educação física, é assim, eu nunca corri na minha vida, tenho 70 anos, aí eu vou agora, porque meus amigos correm, meu filho e tudo, eu vou começar a correr. Então é muito arriscado, é uma prática de atividade que traz benefícios maravilhosos para a sua vida, mas você precisa de orientação e precisa começar lá do básico. Né? Então, independente de você ter 20, 30, 40 ou 70 anos, o início tem que ser acompanhado e gradativamente você vai melhorando. Você quer começar a correr com 70 anos, procure um professor capacitado em treinamento de corrida, que ele vai te orientar e você vai dar os seus primeiros passos na corrida. E é possível, viu, que eu até postei no meu stories esses dias, lá na Go Runners tem uma aluna de 72 anos que quer começar a correr. Tá caminhando, mas já disse que a meta é correr. Não, Pode, né, Vinícius? Não é uma utopia, ela vai correr. Não, ela tem 2 pontos fundamentais aí. Ela tem a vontade de começar, que é o principal, e o segundo, ela vai ser assessorada por uma das melhores escolas de corrida que tem no Rio Grande do Norte. Então, ela precisa dessa vontade e precisa ser bem assessorada. Tiver essas 2 coisas, vai dar certo. Vinícius, tem uma pergunta aqui que é a seguinte: subir escadas altas, desníveis, buracos são alguns dos desafios que o idoso enfrenta, né? Como, através do exercício, ajudá-lo a passar por essas barreiras? A gente trabalha muito no treinamento integrado, chamar treinamento funcional. É assim, o que acontece no dia a dia do idoso, né? Ele passa por locais que tem degraus, tem escadas, tem desníveis. Cara, vamos treinar esse indivíduo para vivenciar isso, para vencer esses obstáculos, né? Às vezes o idoso quer ir ao banheiro, aí ele senta. Para ele levantar, ele tem que chamar alguém para puxar. Vamos treiná-lo para que ele consiga agachar lá no sanitário e levantar sozinho, que ele consiga deitar e levantar sozinho, que ele consiga subir um lance de escada, por mais que seja com um apoio ou outro, que ele consiga essa independência, né? Isso é uma repadronização funcional. A gente conseguir repadronizar as funções que o indivíduo tinha antes e às vezes com a idade ele perdeu. E com o sedentarismo também. Tem uma dúvida aqui, o exercício da puxada, como trabalhar? Só com aquela remada ou tem outras opções? A puxada, ou a empurrada, ou agachar, são padrões motores de movimento, né? Isso é inato do ser humano. Então a gente precisa treinar todos esses padrões de movimento. Então a puxada, ou a empurrada, ou rotacionar, agachar, saltar, todos esses padrões precisam ser executados com qualidade. Eu vou sentar numa máquina e vou puxar, ou vou fazer em pé com elástico, ou vou fazer uma puxada em cima. Todos esses estímulos são benéficos para o indivíduo, entendeu? A grande questão é, em qual fase eu estou do treinamento para poder inserir tais exercícios. Você está na fase adaptada? Pode inserir sem problema nenhum. Pode ter peso. O idoso pode pegar peso. Eu já vi na academia idosos pegando muito peso. Deve. Às vezes a gente vê um idoso ou uma idosa, vai para o supermercado, aí sai com uma sacola de cada lado. Se você for pesar uma sacola daquela, às vezes com 4, 5 quilos. E às vezes o indivíduo vai para a academia, pega um pezinho de 2. Né? Fica uma correlação assim meio de que, como é que ela carrega 5 de cada lado para ir até o carro levar uma sacola e não pode pegar um pezinho de 5 quilos? Então a gente entender que o indivíduo ele está num quadro que talvez um estímulo muito forte ainda não esteja, mas a gente precisa estar sempre evoluindo nisso. E a evolução vem. Com certeza. Vem, né, Vinícius? Vinícius, mais uma vez, parabéns pelo Dia do Profissional de Educação Física. Aproveito para parabenizar todos os profissionais de educação física que acompanham o programa, que estão sempre ajudando aqui a gente a levar a melhor informação para você. Volte sempre, viu? Você é nosso convidado especial aqui. Obrigado e parabéns também aos colegas aí de profissão. Mais um ano aí na luta pela educação física do Rio Grande do Norte. Vamos incentivar esse povo. O programa hoje foi quase uma lavagem cerebral para você começar a praticar atividade física. E eu espero de coração que tenha surtido o efeito desejado. Obrigada por sua audiência. Próximo sábado, 9 horas da manhã, a gente se encontra mais uma vez aqui na Band. Estou te esperando. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você.